Boa tarde. Hoje num lugar diferente aqui estamos, né? Sejam todos bem-vindos a Ibira, mais um final de tarde aí, é uma alegria a gente poder estar juntos mais uma vez e aprender um pouquinho do que Deus tem para nós. As crianças aí acho que podem ir lá hoje com o tio Serginho e a tia Lê, que tem experiência no assunto aí, já ganharam 2 logo de cara, né? Então tá bom. Bom, a gente segue a nossa série aí de reflexões sobre por que fazemos o que fazemos. A gente já conversou no primeiro domingo desse mês aqui de fevereiro sobre a ceia. No domingo passado falamos sobre adoração. E hoje a gente vai falar sobre esse tema interessante aí, batismo. Alguma coisa acho que a gente vai aprender sobre isso. Mas antes eu queria só... eu queria ou eu quero? Eu quero, eu tenho certeza que eu quero. Se eu ligar o negócio ajuda bastante, né? Tá. Agora sim, dá um aviso que ficou logo de cara aqui, ficou faltando no passado. O mês de março vão ter 5 domingos. E o último domingo, a semelhança desse aqui, a gente não teria disponível o hotel onde a gente geralmente faz lá o Mercury na Lavandisca. Então a gente vai fazer um encontro que a gente está chamando de Bira Day. A gente vai pegar talvez a partir das 10, 11 horas da manhã. A gente está fechando o lugar, muito provavelmente vai ser ali no Jardim Prudência, perto da casa do João e da Ju. Uma casa para a gente fazer um churrasco, um crepe, alguma coisa assim, e ter um tempo gostoso aí, todo mundo junto, batendo um papo legal aí. Esses aqui são os temas que a gente vai ver aí, agora readequados com a nova ordem, a partir de hoje aí no batismo, tá bom? Bom, o texto que a gente vai compartilhar e pensar nesse final de tarde é Atos 8. Mas antes de você abrir ou ligar a sua Bíblia, eu quero convidá-la a fechar o seu olho e pedir a orientação de Deus nessa tarde. Pai, obrigado por podermos estar aqui hoje, por o Senhor ter nos dado mais um dia com o dom da vida, saúde e disposição. Agradecemos pelo teu amor para conosco e queremos pedir que o Senhor venha com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, inundar os nossos corações aqui neste final de tarde, para que a gente saia daqui um pouquinho mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Dá-nos o teu entendimento, abra nossa mente para ver aquilo que a tua palavra tem a nos revelar. Ajude-nos, Senhor, a termos os corações sensíveis à tua voz, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade para falar em nosso meio, como o Senhor tem falado comigo e continue falando comigo, Pai, para que a gente seja melhores pessoas diante de Ti, para o louvor do Teu nome. Assim a gente ora, no nome precioso de Jesus. Amém. Se você quer abrir a sua Bíblia, ou se você quer ligá-la em Atos 8, esse é o momento. Eu vou abrir a minha, que a minha está cheia de cores aqui e me ajuda a lembrar das coisas. Atos 8. Eu vou começar com uma afirmação um pouco triste, que é a seguinte: Jesus morreu. Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, ele tinha várias pessoas que o seguiam. Tinha a roda de milhares. Tinha um grupinho um pouco mais seleto, 70. Tinha um grupinho menor ainda, 12. E dentro desses 12, tinham 3 que gostavam de um barquinho, se você lembra da musiquinha, a Lívia conhece essa. Pedro, Tiago e João no barquinho. E dentro desses 3 ainda tinham 2 mais próximos. Pedro e João. E desses 2 tinha um mais próximo. Se você se lembrar, há 2000 anos atrás, de uma cena, Jesus está ali na cruz. Aliás, antes de Jesus ir para a cruz, uma pessoa o nega. Um desses 3 aí, Pedrão, o impetuoso, nega Jesus por algumas vezes, 3 vezes para ser mais preciso. Quando chega na cruz, Jesus, um pouquinho antes de morrer, um negou. Os outros 9 abandonaram. Um traiu. Mas tinha um que dava com Jesus ali na cruz. Era o discípulo amado, João. Jesus, ali no relato do Evangelho de João, Jesus fala para João, tá vendo aí? Essa é Maria, cuida dela, cuida da minha mãe. Ele deixa sob a responsabilidade de João para cuidar de Maria. A gente conhece um pouquinho a história, Jesus morre, mas a notícia não é fúnebre.
a notícia não é temerária, porque a morte ele venceu, como a gente vai cantar daqui a pouco, o véu se rompeu, a tumba está vazia, ele vive. Jesus ressuscitou, ele está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Ele ressuscitou e depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias perambulando ali por Jerusalém, pela Galileia, ali conversando com os discípulos. E ele explica muitas coisas, e entre elas ele fala uma coisa assim em Atos 1, versículo 8. E vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que na época o conhecido disso era a Espanha, a Península Ibérica ali. Era um lugar mais distante que eles conheciam. Esse era o confins da terra. Para você decorar a Bíblia e não esquecer, de Atos 1 a 8 até Atos 8, 1, essa história não se cumpriu. O povo ficou tudo ali em Jerusalém. Não saía de Jerusalém. Os discípulos ficaram todos ali. E lembra, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito. Sereis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Acompanha comigo aí. Acompanhe comigo. Conosco. O que aconteceu em Atos 1, em Atos 8, versículo 1. Eu vou ler a partir da parte B aí, se você tiver a NVI, que é a versão que a gente lê. Ela vai estar na sequência aí. Vai estar na segunda parte aí do texto. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Vamos ler o 4 aí juntos também. Os que haviam sido dispersos, qual era a atitude deles diante dessa tal de perseguição? Pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Vamos lá. O evangelho só prosperou porque uma coisa aconteceu, o bicho pegou. A perseguição aconteceu. E sabe o que muitas vezes nos move como pessoas? É a dificuldade, é a adversidade. Sabe como a tecnologia flui de uma maneira melhor? Às vezes com a guerra. Quando tem guerra, a coisa aperta, precisa se movimentar. Com o evangelho, não foi muito diferente. Não foi muito diferente. A coisa apertou. O calo ficou apertado, e aí o que aconteceu? Aí o povo, no versículo 4, se dispersou. E o que eles faziam? Tinham um objetivo, pregavam a palavra. Aí parece que entenderam aquilo que aconteceu em Atos 1, versículo 8, por onde quer que fosse. E aí aparece um personagem que talvez seja um dos principais aqui nesse texto. Mas a gente vai ver que o nome dele aparece várias vezes. Mas como já disseram outros estudiosos aí, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser muito bem conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque o que aparece do Espírito Santo falando nesse livro não é brincadeira, aparece um monte de vezes e a gente vai ver aí no texto. Indo aí, então, versículo 5, leio agora. Filipe, para uma... Eu gosto disso, cidade. É interessante, por que ele vai para a cidade? A cidade é o lugar onde as coisas fomentam, é onde o negócio acontece, é onde o mundo gira. É na cidade. Ele não vai para a cidade de maneira aleatória. É claro que o Espírito direcionou, mas ele vai para a cidade porque é a partir dali que o Evangelho floresce, que é a partir dali que as coisas acontecem. Talvez por morarmos e vivermos em São Paulo, a gente, às vezes, não tem dimensão disso. Mas, quando a gente vai para lugares um pouco mais afastados e distantes, a gente percebe que o que acontece na cidade se espalha por todo o interior e por todos os lugares. E é interessante como o texto segue. Ele vai para a cidade e ele não vai para qualquer uma, ele dá nome para a cidade de Samaria. E aí aqui tem uma questão contextual muito significativa. Se você se lembra de capítulo 4 do livro de João, João conversa ali com uma mulher, começa aí, né, com uma mulher e é samaritana. E o texto segue lá em João 4, no versículo 9, falando que os judeus não se davam com os samaritanos. E João é muito bonzinho, né, porque ele fala não se davam. Mas que não se davam? Eles eram arqui-inimigos. Eles eram antagônicos. Eles só brigavam. Era tipo torcidas de São Paulo, que só pode ir uma para o estádio. Ontem teve um grande jogo aí, parece que tiveram boas oportunidades e acabou em 0-0. Não foi nem São Paulo, nem Corinthians, nada. Não deu nada disso, né? 0-0, um jogo ruim. Ruim não, foi bom, mas não teve gol. Só tinha a torcida de São Paulo.
Era assim, não podia ter dois juntos, eles não se bicavam. E ali o que acontecia? Sigo no versículo 5. Filipe lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime, todo mundo parou, prestou atenção ao que ele dizia. E olha só o que acontecia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos, é só porque está escrito gritos, que não é meu perfil geralmente gritar, né? E muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria, de novo, naquela cidade. Observa aí com mais detalhe agora o versículo 13, no finalzinho. Depois a gente vai ler isso com calma. Grandes sinais e milagres eram realizados. O que o Evangelho produz é algo inexplicável. É algo inexplicável. São coisas que a gente não imagina. Ele produz sinais milagrosos. O impossível acontece. E sabe, uma prova dessa está aqui de frente para os seus olhos. Sabe qual é o grande milagre na minha vida? É Jesus ter me amado. Porque eu não mereço. Eu sou um safado. Esse sou eu. Eu não presto. Eu, por mim mesmo, não fazia nada de bom. Mas um grande poder, o amor de Deus me alcançou. E, por isso, um milagre aconteceu na minha vida. Ele transformou a minha vida. Hoje, a gente pode ter algumas coisas boas e desfrutar algumas coisas boas, porque Deus fez isso na minha vida. Não porque eu merecia, porque eu era bom. E eu espero que isso também possa acontecer na sua vida. O Evangelho faz milagres. E a consequência disso é uma vida, isso é interessante do texto, de alegria. O povo ficava regozijando, era coisa da hora acontecia. Pois bem, como muita coisa boa aconteceu, tinha um homem chamado Simão, no versículo 9, leio aqui, que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Olha a postura desse nosso amigo Simão aí. Se dizia muito importante. Ele não esperava que os outros o elogiassem. Ele se auto-elogiava a si mesmo. Ele era o bom, era o bom, era o bom. E todo o povo, na verdade, também, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Versículo 11, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. O que um mágico faz? Ilusão. Se você é um pouquinho mais velho, assistia Fantástico há uns 10 anos atrás, Mr. M. Então você talvez viu isso, o ilusionista, né? Alguma coisa assim. Pois bem, seguimos agora no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. E aí aqui começa o legal. Tanto homens como mulheres. E aqui, batizados, isso é uma coisa que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. Essa palavrinha aparece aí 4 ou 5 vezes, só nesse capítulo. E agora eu quero me ater à questão de homens e mulheres. Por que o texto diz isso? O normal, essa sociedade era algo segmentado, era algo dividido, separado. Era homem para o lado e mulher lá longe. Mas o Evangelho une. O Evangelho, a proposta do reino de Jesus não é divisão, é sim união, é trazer para perto os diferentes. Já trouxe sendo samaritano. Agora, homens e mulheres, todo mundo junto, todos estão... o Evangelho está disponível a todos. E aí, o texto diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que ele realizava. Então, aqui parece que aconteceu um primeiro batismo. E vamos ver como que isso se desdobra na sequência aí do texto, a partir do versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, ou seja, o negócio estava bom. Porque, geralmente, notícia ruim que corre rápido, né? Se acontecesse um desastre, a gente fica sabendo rapidamente. Mas notícia boa, às vezes demora, né? Cai uma barragem, a gente descobre segundos depois. Alguém teve um filho, a gente sabe depois de 6 meses. Agora apareceu aqui no Facebook. Notícia boa demora, mas
a coisa que era muito boa, porque eles ficaram, não demorou muito, a notícia chegou em Jerusalém que Samaria havia aceitado, leia o versículo 14, a palavra de Deus. E aí os apóstolos enviam para lá, olha só, quem que vai para lá? Pedro e João, as pessoas os 2 discípulos, os 2 amigos, os 2 parceiros mais próximos de Jesus Cristo. E o que eles vão fazer lá? Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. A palavrinha aqui é importante. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí aqui a gente tem uma controvérsia. Eu escolhi esse texto justamente porque a gente tem essa controvérsia aqui. Quer dizer, então, que esses caras aceitaram Jesus Cristo, como hoje aqui a gente só tem velho de igreja, eu posso falar isso com uma certa tranquilidade. Tá fácil, não vou precisar perder mais cabelos com isso. Eles aceitaram Jesus e o Espírito Santo ainda não tinha habitado na vida deles. É isso que aconteceu aí, não é? É isso que o texto disse. O Espírito Santo só entrou em ação na vida deles quando Pedro e João impuseram as mãos. Quem que impôs a mão sobre a sua cabeça aí para você aceitar o Espírito Santo? Quem foi? Foi assim que aconteceu com você? Assim que é o normal? Observa só, volta aí comigo, Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a hora que você é batizado, recebe o Espírito Santo. Eu não vou entrar também no detalhe desse versículo aqui, porque esse aqui é outro. O Vitor está dando risada aqui. Mas, enfim, creiam em mim. Creiam em Jesus e receberão o Espírito Santo. Mas agora aqui, por que aqui aconteceu isso? Tiveram que esperar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar esse negócio. Por que aconteceu isso? Primeiro, uma coisa que a gente precisa entender é sempre, quando a gente se depara com um texto um pouco mais delicado e difícil, assim, a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. O livro, em todos os lugares da Bíblia, isso aqui é o único lugar que acontece, de alguém impor as mãos e receber o Espírito. Esse é o 1. O livro de 2, o livro de Atos é um livro que conta a história. Ele é um livro narrativo. A gente tem que entender o estilo literário para poder entender o texto. Se você ler, por exemplo, Apocalipse, não vai dar para ler Apocalipse de uma maneira literária, porque não vai fazer sentido nenhum. Talvez os 3 primeiros capítulos, sim, né? Mas depois, ali para frente, não faz sentido. A gente tem que entender o estilo literário. E, por fim, aqui, o que é mais relevante para a gente entender essa questão de Pedro e João virem impor as mãos é a questão cultural e histórica da época. Como a gente falou no comecinho, ele foi para Samaria. Samaria era um lugar que não prestava para o judeu. O judeu não queria nem saber de samaritano. Ele tinha uma rixa profunda, rancor, mágoa. O judeu era um cara puro sangue. Era um cara sem mácula, sem mancha no DNA. O samaritano era um povo, a gente vai falar isso aqui mais pra frente, totalmente miscigenado. Tinha sangue judeu, tinha sangue asiático, tinha sangue de todo. Era tipo brasileiro. Cada um aqui, é de um jeito. Na minha família, isso é uma constatação muito fácil. Eu tenho mais 4 irmãos. Cada um é tirando eu e a Paola, né? Os outros, cada um de um jeito. Nenhum se parece com o outro. É tudo diferente. E agora, imagina num povo inteiro. A gente é brasileiro, a gente entende isso. É um povo totalmente miscigenado. E, muito provavelmente, se Pedro e João não fossem lá e impor as mãos, dando esse respaldo, essa testificação, essa afirmação de que, esses caras fazem parte da comunidade, talvez ia ficar o judeuzinho messiânico aqui do lado e o samaritano ali do outro lado distante, porque talvez a unidade não seria preservada. Então, para que essa unidade fosse preservada, Deus, da sua soberana inteligência, graça, entendeu e falou: João, Pedrão, vão lá, imponham as mãos. E aí sim o Espírito Santo desce. Isso só acontece aqui no texto, não aparece em nenhum outro lugar. E aí, espero que isso tenha ficado claro.
porque era por conta da questão aí cultural. Se não ficou, vou até tomar uma água, depois a gente conversa. Ou melhor, pergunte para o líder do seu pequeno grupo no final da semana, ou da celebração. Viu, Paulo? E João e Ju. Mas sigamos. Versículo 18. Aí, já que eles colocaram as mãos e um poder, né, saiu, eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, ele falou, meu, aqui, ó, o mercantilista da fé já aparece. Você acha que aconteceu há 50 anos atrás com alguma coisa universal? Não, isso já acontece há 2000 anos. Vendo Simão que o Espírito, leia o versículo 18, era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Pedro, com aquele seu jeitão calmo, sereno e tranquilo, como dizia a música, né? Bem tranquilão, responde de uma maneira bem amistosa, bem amigável, né? Olha só, Pedrão, pereça você com seu dinheiro. Uma versão mais livre diria, morra você com seu dinheiro. Que se lasque você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Versículo 21. Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, o texto é meio irônico, né? Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O texto disse há pouco tempo atrás que Pedro também tinha aceitado o evangelho, ele também tinha crido e ele também tinha sido batizado. E aí agora vem aqui Pedrão e dá uma esculachada com ele, né? Às vezes, a gente na nossa vida precisa levar umas esculachadas, né? Eu não sei você, eu acho que eu precisaria levar umas 2 ou 3 por dia, talvez por período do dia, mas se a gente está atento à voz de Deus, ao esculacho que às vezes a gente merece levar, a gente se apega de novo a ele, a gente volta, o nosso coração pode dar uma titubeada. Só que agora, olha só a resposta de Simão. Parece que ele andou conversando com Eva, olha só. Simão, porém, respondeu, orem vocês. Não. Ou então Adão, né? A mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Orem vocês, sempre terceirizando a culpa. Não fui eu que roubei, foi ele, eu não sabia de nada. Já viu alguma coisa assim? Orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês disseram. Ele não estava preocupado com o perdão, com a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele estava preocupado em não receber o juízo que Pedro impetrou sobre ele ali naquele momento. Era essa a preocupação deles. Provavelmente aqui o pessoal fala, os comentaristas dizem que Simão se afastou e a partir daí ele virou um herege e um arqui-inimigo da fé cristã. Isso, primeiro, né, Justino Mártir, que era um historiador samaritano, fala isso, Irineu também comenta sobre isso. E aí, os discípulos, Pedro e João, versículo 21, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe foi o primeiro cara que fez uma mega church. Ali em Samaria, a igreja era enorme. Muitas pessoas viam o que estava acontecendo. O evangelho estava correndo solto. Ele estava borbulhando, estava mandando ver. O pessoal podia estar o ar-condicionado mais gelado do mundo, mas o fogo estava descendo. Caramba, eu estou com frio aqui, eu confesso. Mas o fogo estava forte, mas tá bom, assim, pode deixar, não tem nada o que reclamar, não. Senão começa a suar. Ele estava mandando ver, ele poderia falar, não, daqui eu não saio, eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. Eu vou ficar aqui, eu espero que essa igreja aqui tenha 30 mil, 40 mil, 500 mil pessoas aqui. Poderia ser essa a proposta de Filipe, poderia ser esse o desejo dele, do coração. Mas olha só o que Deus faz. Olha só. Siga conosco aí, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza.
ele estava mandando ver em Samaria. Ele já tinha Jerusalém na geografia, assim, ó, coisa básica, não vou ficar entrando muito detalhe. Jerusalém está aqui. Samaria se desce um pouquinho. Gaza, a faixa de Gaza, talvez você lembre-se de que hoje está ao sul de Jerusalém. Está um pouco mais ao sul. E o caminho para chegar para lá era deserto. Filipe estava sensível à voz de Deus. Ele pregou para uma multidão. Ele fez acontecer ali. E eu esqueci de falar uma coisa importante. Sabe qual era a característica de Filipe? Ele não era um oficial pregador. Ele não era um cara que vivia de pregar a palavra. Não era um pastor originário. Isso que me chamou a atenção no texto. Filipe, e eu esqueci de falar, ainda bem que eu lembrei agora. Filipe era um cara normal. Era como eu e você, que amanhã vai acordar cedo e vai trabalhar. Vai pôr o seu terno, ou então vai pôr a sua calça social, vai pôr a camisa, vai pôr o sapato, e vai à luta. Vai ganhar o pão nosso de cada dia. Esse era Filipe. Igualzinho eu e você. Não tem diferença nenhuma. Ele não era um cara que vivia. Não! Mas estava sensível à voz de Deus. Tanto é que um anjo vira para ele e fala, vai para o sul, para a estrada deserta. E ele vai. Ele larga tudo. O povo muito alegre, muito contente, a gente viu, né? Cheio de alegria, regozijando, animado. E ele vai. E no caminho, aí desce para Jerusalém e até Gaza. Versículo 27. Ele se levantou e, partiu. Não titubeou, ouviu a voz de Deus, estava sensível a essa voz. E no caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. E olha aqui essa palavrinha aqui agora, essas palavrinhas na sequência que estão grifadas. Encarregado de todos os tesouros de Candace. Talvez ele era um Paulo Guedes. Muito provavelmente ele era o ministro da economia. Era o dono da grana. Era ele que fazia e acontecia. Era ele que fazia o dólar subir ou baixar. Era através das atitudes desse etíope aí que a bolsa ia bater recorde ou ia cair vertiginosamente. Esse era o cara. Esse eunuco etíope, que a gente nem sabe o nome dele, né? De Candace, rainha dos etíopes. E etíope, quando você pensa Etiópia, talvez o que vem à sua memória na sua mente, é uma situação de extrema pobreza, de uma questão de miséria, de necessidade. Mas a antiga Etiópia, por isso que é bom a gente ler de acordo com o contexto, onde era isso? Era no Alto Nilo. Era uma região que ia bem, não era essa palavra que eu ia falar, mas de prosperidade, de coisas boas que acontecia. Era uma região próspera, não era algo na miséria. A Etiópia era o norte da África, ali, mais próximo até do próprio Egito. Por isso que ele tinha tesouros, né? Porque se fosse na Etiópia, só se ele fosse... deixa para lá. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Esse cara, e além de ser um ministro da economia, era um cara que estava sensível à voz de Deus. Ele foi a Jerusalém para adorar. De alguma forma, ele buscava algum tipo de espiritualidade, igual eu e você. Porque se você está aqui hoje, algum tipo de espiritualidade você está buscando na sua vida. E aí, de volta para casa, sentado em sua carruagem, aí você imagina, né? A carruagem, aquela... conto de fadas, né? A carruagem da Barbie, que um carro que anda razoavelmente rápido, uma carruagem que anda razoavelmente rápido. E não é exatamente isso. Essa carruagem, imagina um carro de boi sendo puxado por 2 ou 4 bois. Era algo que ia bem devagarzinho, não tinha uma velocidade muito maior do que talvez 10 ou 20 km por hora. E ele lia na sua carruagem o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito disse a Filipe, de novo ele sensível à voz de Deus, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Não era algo impossível para Filipe fazer, acompanhar a carruagem, porque ela ia devagar. Então não tinha muita dificuldade para ele acompanhá-la. E aí, então, o que Filipe fez? Deu uma corridinha para a carruagem, leia no versículo 30 agora. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Provavelmente alguém lia em voz alta. E aqui denota uma questão de riqueza mesmo desse homem. Porque para ele estar lendo um rolo da Bíblia,
É algo que não era fácil. Ele tinha dinheiro mesmo para poder ter acesso à Bíblia. Não é igual eu e você que temos acesso, não é nem piscar de olhos, né? É mais que instantâneo. Às vezes falando, a Bíblia liga aí, né? E aí ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? Já virou até título de livro, né? Entendes tu o que lês? E ele responde, versículo 31, como posso entender se alguém não me explicar? O etíope faz a pergunta que não quer calar. Pô, eu não sei, como que eu vou entender se não há quem me explique? Filipe, lembra? Era como eu e você, um trabalhador de segunda a sexta. Olha o que ele responde. Ele respondeu, assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura que diz o seguinte, é um trecho de Isaías, 53, se não me falha a memória. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Talvez você, ao bater o olho nessa parte em itálico, você saiba de quem o profeta estava falando, de quem Isaías falava aqui. De quem que Isaías estava falando aqui, ao seu ver? Jesus. Porque a gente sabe que Jesus foi um servo sofredor. Agora, um religioso que foi a Jerusalém adorar, ele não tinha essa visão. O religioso que ia para Jerusalém adorar esperava um grande general. Esperava, sabe aquelas coisas, o nosso general, devia estar cantando uma música dessas nessa época. Ele estava esperando um Messias que fosse um Messias que ia conquistar a terra de volta. Um Messias poderoso em economia, poderoso em política, poderoso em relações internacionais. Era isso que ele esperava. Ele não esperava um servo que ia dar a sua vida como um cordeiro. Ele não esperava isso, alguém que fosse morrer. E aí ele pergunta, de si próprio ou de outro? Então, aí agora, eu, conversando com meu pai, ele fala, Betinho, imagina o que não foi essa pregação de Filipe. Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O carro ia devagar, a carruagem era calma, devagar. Tempo não faltava para explicar a Bíblia ali. Não faltava tempo. E ele deve ter mandado ver. E as Escrituras aqui é bem a parte que eu espero que esteja lendo na sua leitura diária aí, da Bíblia. Já passou por Levíticos aí? Dava por esses dias para passar, hein? E é bom que essa leitura volta lá para Romanos, dá uma ajuda aí. Ainda há tempo. Hoje é apenas dia 16, né, Aline? Então, se você nos próximos 45 dias começar a leitura, você fazendo 2 por dia, no fim de março você já está zeradinho. Não deixe isso para trás. Voltando, ele explicou tudo direitinho. Ele explicou o Antigo Testamento inteiro. Era isso que ele tinha à disposição. E aqui é legal. Ele explica o Antigo Testamento de qual forma? Anunciando quem? Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para a pessoa principal da Bíblia, Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Ele. Tudo na Escritura aponta para Jesus. Jesus é o centro de tudo o que há, como a gente cantou agora há pouco. É o centro da igreja. E aquela parte do final, Ele vai vir nos buscar, é de arrepiar, né? Mais que o ar-condicionado. E ele vai, então, e ele explica tudo isso. E aí ele se depara com uma situação. No meio de uma estrada no deserto, eles, de repente, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Era um oásis, um manancial. Eles veem a água e o eunuco diz, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Algumas questões interessantes. A pregação foi boa. A palavra ali foi poderosa. O Espírito Santo de Deus teve liberdade para falar ali naquele momento. E a decisão é pessoal. O eunuco fala, o que me impede de ser batizado? Eu não posso tomar uma decisão pelas minhas filhas para elas se batizarem. Eu não posso tomar uma decisão por você se eventualmente você não é. Essa decisão é pessoal. O eunuco diz, o que me impede de ser batizado? E aí diz Filipe, olha, tem uma condição. É o seguinte, se você crê de todo o seu coração,
Aí o eunuco vem e responde, a gente está lendo aí o versículo 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pois bem, versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem, não deve ter sido algo muito difícil, né? Só parou a carruagem, não pisou no freio, não. Então Felipe e o eunuco, os dois, desceram a água. E eu não vou aqui me ater e fazer algum tipo de apologética ao batismo batista. Porque a forma, se é com um pouquinho de água ou com muita água, não faz muito sentido. E sabe, na real, o que muito... Agora, vamos falar a verdade? O que estava acontecendo aqui? Eles desceram a água, eles estão no meio do deserto. Não era água que vinha por aqui. O pessoal diz que essa água era água, no máximo, na cintura. Muito provavelmente, eles estavam ali com a água na cintura e talvez pegou um punhado de água aqui e jogou por cima. O simbolismo do batismo, de você descer inteiro a água e levantar, nos parece o mais bonito, porque é uma imersão total. Se você ler depois Romanos 6, versículos 3 e 4, vai falar algo disso, porque é bonito. É o simbolismo de que você morre para o velho homem e nasce para um novo homem. Agora, a gente não vai ficar brigando por conta disso. Isso não vale a pena ficar discutindo. A gente vai discutir se Jesus Cristo é o Senhor ou não é o Senhor da vida. Isso a gente discute e briga. Agora, se é com pouca água, com muita água, a gente, por ser batista, vai seguir as doutrinas batistas. A gente vai batizar por imersão, tudo bonitinho, não tem tempo ruim. Mas a gente não vai morrer por conta disso. E é interessante. Eles descem a água e Felipe o batizou. E outro exemplo, eu lembro sempre das aulas do seminário, eu sempre gostava, para agradar a todos, né? Que na igreja antiga tinham batistérios que entrava realmente o cara inteiro e o cara dava o tibum lá e mergulhava. Mas também tinham outros batistérios, talvez você já deva ter visto em algumas igrejas, que é imagina um pedestal com uma... Eu estou falando a grosso modo, tá? Me perdoem pela falta de riqueza nos detalhes. Com uma bacia e que se pega e joga uma aguinha em cima. Tinha dos dois tipos. Então a gente não precisa ficar se apegando a isso. Então vamos mais falar sobre esse assunto. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, arrebatou Felipe de uma maneira repentina. E o eunuco não o viu mais. E o que aconteceu com o eunuco? O que tinha acontecido com os samaritanos? Eles tinham ficado como? Cheio de alegria. Quando o evangelho entra na nossa vida, quando a palavra de Jesus cala fundo no nosso coração, a nossa reação não pode ser de alegria. Não pode ser outra a não ser de alegria. Sabe por quê? Porque a gente tem algo além para olhar. Esses dias, não faz muito tempo, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu estava falando com o João e a Ju sobre isso. Me aconteceu uma coisa no escritório que eu falei, meu Deus do céu, estou lascado. Perdi com certeza ali alguns cabelos. Um projeto que deu um problema, mas passou, já foi. Acontece, agora a gente resolve, corrige, arruma, tudo bem. Perdi cabelo? Perdi. Mas era uma situação pontual. Às vezes a gente se mata, acaba se agoniando, entregando o nosso coração, a nossa vida para uma coisa que não tem valor, que passa. E esquece da verdadeira alegria. E é interessante que o eunuco, o que ele fez? Siga o seu caminho. A vida segue. A história continua. Talvez amanhã você vai ter um problema no seu escritório, no seu trampo. Vai ter. E aí? Vai se matar por conta disso? Vai acabar o mundo? Vai deixar de dormir à noite? Às vezes a gente deixa, eu sei. Acontece. Mas o meu convite nesse final de tarde é que você não perca o rumo em direção a isso e se lembre daquilo que pode trazer a verdadeira alegria para o seu coração, a verdadeira alegria na sua vida. Muitas coisas são vazias que a gente faz e a gente perde tempo com elas e não vale a pena. Uma coisa muito bonita é o batismo. É um simbolismo precioso, né, de descer e levantar, mostrando uma nova vida. Isso é uma confissão pública de fé, é demonstrar o que Jesus fez na sua vida e provar disso para todos os que o cercam. O nosso convite, nesse final de tarde, vai nesse sentido. Mas antes disso, vamos ler aí o versículo 40 e passar por algumas considerações finais. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Era um cara que não deixava passar a oportunidade. E sabe,
por ele ser uma pessoa normal como eu e você, isso me chamou muita atenção. E eu falei, caramba, o que eu, Betinho, tenho feito no meu dia a dia de uma maneira intencional, missional, objetiva, para que as pessoas ouçam o evangelho? Porque se a gente não explicar Jesus, as pessoas não vão conhecê-lo. Então, às vezes, a gente ouve-se a frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas nem se sabe se realmente é dele. Pregue o evangelho, se preciso, use palavras. É uma frase bonita, né? Tem a sua valia e a sua razão, mas como crerão se não há quem pregue? E a salvação, a novidade de vida vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa falar de Deus. E uma das coisas, agora, compartilhando aqui, né, de uma maneira bem transparente, que eu vou fazer no trabalho nos próximos dias, a partir de pelo menos uma vez por semana, é parar um tempinho lá, uns 15 minutinhos com o pessoal, vamos abrir aqui a Bíblia, vamos fazer um devocional juntos e poder fazer isso. Tudo bem, você vai falar, Betinho, você tem regalia, você trabalha por conta, você pode fazer isso. Sim, mas que Deus te dê sabedoria. Peça a Deus uma forma de poder pensar como você pode fazer isso na sua roda de trabalho, na sua família. Na família o bicho pega, né? Então, pensa aí uma oportunidade. Bom, diante disso, a gente vê que Filipe não deixou de pregar o evangelho. E a gente vê aqui dois perfis distintos. E olha só que legal. Na Samaria, para os samaritanos, ele pregou para uma multidão, para um monte de gente, para um povo enorme. E o que aconteceu ali? Um monte de gente foi batizada. O evangelho alcança as multidões. Mas o evangelho, muitas vezes, ele é preciso que vá para um etíope, para um cara sozinho, que está um cara inesperado, no meio da carruagem. E era o Paulo Guedes. Sabe quem vai conseguir alcançar, talvez, o vice-presidente da sua corporação, o diretor de onde você trabalha, o seu coordenador, o seu gerente? Você. Muito provavelmente eu não. Muito provavelmente o Célio não. Muito provavelmente o João não. Mas sabe quem vai alcançar o cara no laboratório lá da USP? Brincando com os ratinhos? Não sou eu. Não. Deus colocou cada um num lugar. Não é à toa. Então, talvez a gente tenha algo que aprender aqui. Com os samaritanos alcançaram todas as pessoas comuns. Da hora. Com o etíope foi um alto escalão, foi um chefe de um poder. Os samaritanos, eles só queriam saber de Moisés e do Pentateuco. Eles tinham raiva dos profetas. Por isso que o texto não está escrito por acaso ali. O que o etíope lia? Um profeta. Lia Isaías. O judaísmo tinha grande estima para o etíope. O samaritano era um povo miscigenado, bem brasileiro, bem tipo a gente. O etíope ali era um cara puro sangue também. Mas a consequência de quando o evangelho alcança essas pessoas, quando elas são batizadas pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? A alegria irrompe, a alegria floresce e vivifica na vida deles. E para a gente caminhar, eu queria aqui fazer pelo menos 3 considerações finais. A primeira, talvez você viveu uma vida de uma maneira que o primeiro pré-requisito para o batismo ainda não foi efetivado, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez esse seja a sua atitude, seja a sua realidade. Eu não sei se é assim o que aconteceu na sua vida. E eu quero lhe fazer um convite. Se assim for, não deixe passar a oportunidade de sentir a verdadeira alegria, o regozijo, o ânimo, a maravilha que é poder desfrutar de uma companhia de Jesus, seja a circunstância ela qual for. Um segundo, talvez você já creu em Jesus, mas ainda, por algum motivo, ainda não deu esse passo de querer fazer uma confissão pública da sua fé como o batismo, de descer ali as águas e levantar. O convite está feito. É para você fazer isso. Mas isso, como o etíope fez, depende de você. Eu não vou coagi-lo a fazê-lo. Por isso que eu não vou falar mais sobre isso. E, por fim, talvez você já creu em Jesus, já foi batizado. E agora, como que você tem vivido diante disso?
O que a gente aprende com Felipe é um cara que é sensível ao Espírito Santo. A Bíblia fala que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito. Estou falando agora na revista atualizada, né? Enchei-vos do Espírito, né? Deixe-se encher pelo Espírito. Seja sensível a esse enchimento. Tá bom, mas isso aí, de maneira prática, o que é? O texto falou. É demonstrar Jesus, é falar de Jesus para as pessoas que o cercam. Sabe como a gente demonstra Jesus? Muitas vezes, é amando o improvável. É demonstrando amor para a pessoa que ninguém vai demonstrar amor. E sabe quem muitas vezes é a pessoa que a gente não demonstra amor? É o nosso próprio superior no trabalho. O chefe, o nosso par, aquele cara novinho, o bicho que acabou de entrar lá no trampo e não sabe nada de nada, todo mundo fica só zoando e tirando um barato do cara, arrebentando com a vida dele. A gente passa. Meu amigo, se você entendeu o que Jesus fez pela sua vida, a nossa atitude não pode ser outra, a não ser de demonstrar amor. E agora... Vale aqui um puxãozinho de orelha de leve, tá? Nesses dias todos que a gente começou como Ibira, faz aí talvez umas 20 ou 30 celebrações que a gente já teve. Eu acho que 30 não deu tudo isso ainda, umas 20 talvez. Não teve um domingo, espante-se, que não teve uma pessoa que nos visitou pela primeira vez. Não teve. Desses daí, com quantos você falou? Você está disposto a ser uma comunidade de gente que curte gente que segue a Jesus, de verdade? Ou você está sendo você, a sua comunidade, curtindo você a si mesmo? Sabe, a gente fala, mas a gente tem que demonstrar, no mínimo, aqui. No mínimo. O sonho que a gente tem é que isso seja uma verdade na nossa vida, que a gente, de maneira efetiva, seja uma comunidade de gente que realmente curte gente, que segue e compartilha Jesus aqui dentro da Ibira, mas principalmente e também, né? Amanhã, de segunda a sexta, seja aonde a gente for. Mas sabe quando isso vai acontecer? Não é quando você tomar uma decisão, eu vou fazer isso. Não. Não. Porque se você tomar essa decisão, eu vou fazer isso, sabe com quem você vai estar se assemelhando? Simão. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas quando a gente fala, Senhor, eu sou um miserável, me perdoa, eu sou um sem vergonha, eu só estou olhando para o meu próprio umbigo. O meu tinha hérnia até uns dias atrás, né? Estou olhando para o meu próprio umbigo, eu não quero saber de mais nada, estou sendo um cafajeste do Senhor aqui. Me perdoa. Transforma a minha vida, muda o meu coração, me deixe ser sensível. Sabe por quê? A gente não é, o nosso programa original de fábrica não é ser sensível. O nosso programa original de fábrica é ser insensível, é ficar afastado, distante. Seja aqui, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Renda seu coração a Jesus, entregue seu coração a Ele. De verdade, não seja só de palavras, que a minha vida, a sua vida, possa evidenciar o que Jesus fez por nós. Ele se entregou, e é isso que Ele espera de nós. Que Deus abençoe. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vou começar de novo, vou sentar ali. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aê, agora sim. Agora a gente tem o nosso momento de agradecimentos e de pedidos de oração. E a gente não combinou, mas uma das coisas que eu tenho pensado muito essa semana sobre a questão de oração, e aí eu estava pensando em um texto específico em Atos, que é Atos 4, que também fala de Pedro e João. E o Betinho estava falando, quando ele falou da ceia, das coisas que a gente faz na igreja como rotina, né? E a gente se habitua a fazer certas coisas. Então, a gente tem alguns momentos na nossa celebração que são rotina. O momento que a gente intercede, que a gente ora, o momento de gente que curte gente. E como, às vezes, a gente entra na rotina e, na nossa cabeça, aquilo perde a importância, né? Aquilo perde a razão de ser. Então, eu queria ler um texto em Atos 4, rapidinho. Vou
Precisando já. Voltando um pouquinho, aí, rapidinho, no 23 fala assim: uma vez soltos, falando de Pedro e João, procuraram os irmãos, eles tinham sido presos por pregar o evangelho, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz, a igreja, a Deus e disseram. Aí tem toda uma oração que eles fizeram, e lá no verso 31 de Atos 4 fala: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E por que isso me chamou a atenção? Porque às vezes a gente entra na rotina, né? Vamos orar. Vamos orar. Mas esse texto mostra que quando a igreja ora junto, porque tem aquela tua oração em casa, com fervor e fé, mas tem a oração comunitária. E a oração comunitária, quando aconteceu aqui em Atos, o chão tremeu. E talvez aqui o chão não vá tremer, eu não sei, a gente pode fazer um teste, a gente pode tentar. Mas o que o texto mostra é que existe algo que realmente acontece quando a igreja ora. Foi uma maneira de mostrar que, olha, o que vocês estão fazendo tem uma efetividade. Tem um porquê e tem algo que acontece. Então, só para a gente lembrar, pegando o gancho do que o Betinho tinha falado da rotina das coisas, né? Então, nesse momento que a gente tem para orar e interceder uns pelos outros, a gente sempre tem os pedidos que a gente faz por aquelas pessoas que estão entre nós, que estão com problema de saúde, que estão com dificuldade, algumas pessoas que estão com projetos no seu trabalho, ou precisando de emprego, que querem que o projeto avance, planos de vida, a gente tem várias coisas. Então, eu vou pedir para você, se você tem algo que você quer colocar especialmente diante de Deus, se você tiver a liberdade de ficar em pé, a gente ora por você. Ora por você é um modo de dizer, nós oramos uns pelos outros, né? Então, vamos ter um tempo de intercessão, um tempo de oração como igreja, e vou fazer o teste do chão tremer. Vamos orar. Senhor Deus, como igreja nós estamos aqui reunidos, Pai, como um só corpo, em um só pensamento diante do Senhor, para pedir por aquelas pessoas no nosso meio, Pai, que estão passando por dificuldades, aquelas que estão enfrentando questões de saúde, elas mesmas ou seus familiares. A gente não entende por que muitas vezes que o Senhor permite isso, mas a gente traz diante do Senhor e a gente pede, Pai, cura para essas vidas, a gente pede alívio para as dores, a gente pede, Pai, um bálsamo sobre as feridas, que haja alívio, Pai, não só para aquelas pessoas que não estão bem, mas também para os familiares que se preocupam também, que choram junto, que caminham juntos, para aquelas pessoas, Pai, que estão aí no mercado de trabalho, buscando emprego, buscando ter seu rendimento, ou aquelas pessoas que têm projetos, Pai, no trabalho em que estão e que estão achando dificuldade. Pai, dá sabedoria com relação a essas coisas, abre portas, abre caminhos, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha permitir que o teu povo aqui reunido venha prosperar, não por uma questão de ganância, mas para que a gente possa também contribuir mais com o seu reino, avançar o teu reino, Pai, e que o seu nome seja santificado em nossa vida, como as pessoas virem como nós fazemos uso daquilo que o Senhor nos dá, seja saúde, seja bens materiais, seja inteligência, seja o que for. Nós pedimos, Pai, que a tua igreja possa ter esse hábito de orar junto em comunhão, não só como algo que é rotina, mas sabendo que o Senhor ouve e atende a oração quando nós oramos como povo e como corpo. Obrigado por essa oportunidade única e especial. Pai, ouve agora a oração dessa pessoa que está falando ao Senhor aqui agora, Pai, talvez um pedido que ela ainda não compartilhou, um pedido secreto no seu coração, alguma coisa que ela tem guardada dentro de si, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Peço que o Senhor sonde esse coração, Senhor, e fale e responda nossas orações. Não porque nós merecemos, a gente não merece nada, a gente já tem muito além do que aquilo que a gente merece, mas pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, é que nós ousamos entrar diante do Senhor pelo sangue de Jesus. E é em nome dele que nós oramos, com o coração alegre e agradecido, porque a gente pode recorrer ao Senhor em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não sentem. Agora a gente tem na sequência o nosso momento de gente que curte gente, um tempo especial que você pode dar um abraço em quem está do seu lado, conversar, falar. Às vezes a gente não se vê durante a semana. Então, vamos para o gente que curte gente.
Oi, vamos nos sentar? Agora é o momento da celebração, que a gente separa para a parte de contribuições e ofertas, mas antes da gente entrar efetivamente nesse momento, nós como igreja, a gente vai aqui na Ibira ter o costume de sempre prestar conta a todos vocês uma vez no trimestre. Tá? Então, nesse primeiro trimestre aqui de 2020, a gente gostaria de mostrar para vocês um pouco como que andam as finanças aqui da igreja e como que a gente utiliza todos esses recursos que toda celebração a gente fala aqui. Tá bom? Parece que já deu problema ali no número, mas enfim. Falando um pouquinho das entradas da igreja, o que é a entrada, né? A entrada é tudo que entra de dinheiro e que a gente administra, e todo esse dinheiro a gente pretende sempre retomar a comunidade para isso. Além desse dinheiro que a gente retoma para a comunidade, tudo que acontece aqui para que a gente possa fazer todas essas celebrações, a gente tem um investimento, um gasto aqui com hotel, com equipamento, né? Então, toda essa parte a gente acaba utilizando. Mas falando um pouco das entradas, a gente tem um orçamento do ano que a gente fez, onde a gente entende que a gente vai ter um nível mensal de recebimento. Para dar um pouco de como foi janeiro a gente ficou bem em linha, ficou mais que 100%. Então, o que a gente esperava arrecadar, de fato, em janeiro, a gente arrecadou e um pouquinho a mais. Tá? A gente conseguiu arrecadar um pouco mais do que a gente esperava. Em fevereiro, a gente ainda está na segunda celebração, terceira? Essa é a terceira, né? Já foram 2 celebrações, então a gente aqui não está trazendo o quadro de hoje, então é exatamente metade do mês. A gente esperava que tivesse naquela linha mais escura. E a gente está um pouquinho abaixo na linha mais clara. Então, em janeiro a gente fechou o mês com um pouco a mais, em fevereiro até a metade do mês a gente estava um pouquinho abaixo. Aqui é um gráfico de como que são as entradas, né? Então, celebração a celebração, então dia 5, dia 12, dia 19, 26, 2 e 9. Né? Então, a gente no mês de janeiro a gente teve um crescimento nas contribuições que a gente recebeu. Na última celebração de janeiro caiu bastante, e aí agora também na última celebração a gente conseguiu voltar ao patamar que a gente espera aqui no orçamento para a gente possa cumprir com as nossas obrigações e que a gente se propôs a fazer no ano de 2020. Pode passar. Não. Por outro lado, como janeiro a gente conseguiu ficar em linha, fevereiro ainda não entrou tudo que a gente esperava entrar. Por outro lado, a gente não está gastando tudo. Então, tudo que a gente previa gastar, a gente não está gastando. E aqui é um pouco diferente das nossas finanças pessoais ou nas finanças das empresas que a gente trabalha. Aqui é um pouco diferente, porque assim, tudo que a gente arrecadar, a gente quer gastar até o último centavo. A gente não pretende acumular dinheiro aqui, não é esse o propósito da Ibira. A gente quer pegar todo esse dinheiro que a gente recebe, que a gente administra, e investir na comunidade. Mas nesses 2 primeiros meses, a gente ainda não fez isso. Tá? Tem alguns motivos que eu vou explicar o porquê, mas em linha a gente está fazendo ali 50%, 60%. Então, o que isso quer dizer? Se a entrada está em linha do que a gente tinha orçado e a despesa está menor do que a gente tinha orçado, quer dizer que está sobrando dinheiro aqui no caixa da Ibira. Tá? Isso é bom por um motivo, porque é sempre saudável que a igreja tenha pelo menos um mês de... Pelo menos mesmo, deveria ter mais, mas pelo menos um mês de dinheiro em caixa para pagar o próximo mês. Se acontecer alguma coisa, se a gente tiver algum problema, a gente tem em caixa para pagar o próximo mês sem precisar de nenhuma entrada. Então, a gente está acumulando um pouco de dinheiro, mas a gente acredita que a partir de março e abril a gente vai gastar todo esse dinheiro, porque a gente tem um desafio aqui de encontrar quais projetos missionários que a gente vai apoiar. A gente ainda não escolheu, mas a gente vai escolher isso o quanto antes. A gente está analisando todas as possibilidades, e a gente vai começar a investir todo o dinheiro que é arrecadado aqui na Ibira e que está dentro do nosso orçamento para isso. Aqui, só para dar um retorno de como que a gente gastou esse dinheiro, tá? Então, de tudo que a gente gastou em janeiro e fevereiro, 86% foi relacionado à logística. O que é logística? É mão de obra terceirizada que nos ajuda aqui a montar a sala, é a própria aluguel da sala,
E é isso, aluguel da sala e o serviço. Tá? E aí ele também teve alguns investimentos aqui em termos de pregação, de conexão e de... Qual que é o outro aqui? Jurídico, exato. Porque, como vocês sabem, a gente está no processo de fazer o CNPJ, de criação do próprio CNPJ da Ibira. E ali vocês viram que tinha muitas outras cores aqui no orçado que não tem aqui de fato. Por que que isso aconteceu? Porque a gente ainda não escolheu os projetos missionários, como eu já disse, então por isso que não aparece lá, como a gente já tinha orçado que ia fazer desde janeiro, mas como a gente ainda não escolheu, a gente ainda não gastou, e a gente ainda não está tendo custos relacionados à operação da igreja em si. Então, o custo da conta corrente, o custo da maquininha de cartão, isso por enquanto a gente ainda está fazendo pela IBNU, mas quando a gente tiver o nosso CNPJ, a gente vai ter esses custos. Então, contabilidade também a gente vai ter o nosso custo próprio, e também direitos autorais de música, a IBNU já paga, e é como a gente é um polo da IBNU, por enquanto a gente usa, mas quando a gente tiver o nosso CNPJ, a gente vai ter também que investir o dinheiro nisso. Como eu disse, eu reservo aqui pelo menos um mês, a gente hoje está com 38% de um mês de operação aqui da Ibira, que está com a gente. E ao longo do ano a gente vai precisar comprar alguns equipamentos, porque a maioria dos equipamentos aqui são emprestados das pessoas aqui que usam, e nem todos eles estão tão bons assim. Então, às vezes dá um probleminha ali ou outro, então, eventualmente, durante o ano, a gente vai ter que comprar alguns equipamentos. Beleza? Ficou claro? Eu fiquei com receio de ficar meio confuso, eu até mostrei para a Aline primeiro, eu falei, Aline, você acha que vai dar certo aqui? Aí ela olhou, não, mas por que está isso? Aí eu falei, não, vai dar confusão. Aí eu mudei tudo, do jeito que estava para tentar ficar mais claro. Ficou claro? Tá bom, tá ótimo. Então vamos entrar agora, dado esse contexto todo, de fato, a gente tem esse momento da celebração, onde que é um momento separado para nós, que somos membros aqui da igreja. Você que é convidado, não se sinta obrigado a isso. Isso é um privilégio que nós, como os membros, temos de devolver um pouco que Deus já nos deu. Então, o João vai passar com a cestinha, mas se você preferir, nós temos também a maquininha de cartão lá fora. E quem preferir fazer transferência, a gente só pede que coloque 25 centavos no final. Né? Então, faça a transferência, coloque os 25 centavos no final, a conta ainda é da IBNU, e a gente pede também para, se possível, nos mandar o comprovante por e-mail. É o e-mail que a gente vai divulgar aí pelo WhatsApp, mas é ibiraigrejafim@gmail.com. A gente recebendo esse e-mail, a gente consegue mostrar para a IBNU que aquele recurso deveria ser destinado ao polo aqui da Ibira. Ok? Enquanto o João passa aí com a cestinha, a gente segue com uma música. Veio pra nos resgatar.
maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Boa noite a todos, boa tarde para quem ainda preferir. Hoje a gente tem uma grata surpresa, o senhor Valdemar está aqui conosco. Oramos por ele nesses últimos dias e semanas, né, seu Valdemar? E o senhor quer contar para a gente uma história. Pode vir aqui. As filhas dele são a Josele e a Letícia. Ele vai dar um testemunho, tá, gente? A paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e saber que vocês fizeram parte da vitória do meu pai. Eu não sei quantos oraram, mas talvez um orou com muita fé em 1 minuto e Deus ouviu. Eu só sei dizer que o pastor Vitor fez muita diferença na nossa fé que estava abalada. Não é, pastor Vitor? Eu e minha irmã, a gente estava muito abalada, só que ela estava mais ainda. Sabe, quando a gente fica morrendo por dentro e não quer demonstrar para os que estão mais fracos. Não é assim? Acho que vocês passam por isso, em alguma coisa na vida. E aí o pastor foi lá e puxou a orelha da minha irmã. Mesmo ela bem abatida, mas ele puxou a orelha e fez total diferença. Porque ele disse para ela assim: Gerlane, quem precisa de oração não é seu pai, é você.
você está com a fé muito pouca, né, pastor? Ela estava bem abalada, ela não aguentava entrar no quarto, e eu fiquei lá aguentando, sim. Dormia com meu pai todos os dias, ficava o dia todo, ela ficava resolvendo a parte burocrática. Só que eu sabia que 50% do tempo dela ausente era correndo dentro do hospital, ligando para alguém, falando com o pastor, falando com a irmã, e conversando com alguém, desabafando o sofrimento dela. E eu estava lá dentro tentando ser forte, para quando ela chegasse perto de mim, até meu pai não ver como eu estava, né? Eu tinha que aparentemente estar bem forte. E o pastor Vitor, naquela tarde que ele ficou com a gente, foi na tarde, não foi, pastor? Acredito que ele ficou umas 3h30, se não foi mais de 4. Só que não foi desperdiçado, porque fortaleceu tanto a nossa fé. E nós aprendemos muito com ele. Aproveitam muito, gente, o que o pastor Vitor tem para dizer para vocês. Quando ele puxar a orelha, quando ele aconselhar, quando ele disciplinar, aproveitam bem isso, porque ele é um homem de Deus e ele tem coisas boas para falar para a gente. E foi quando o momento que estava eu e ele e minha irmã lá do lado de fora da UTI, quando ele disse assim, que marcou muito a minha vida, quando ele falou assim, lembra do passado, das coisas boas que Deus fez, do memorial, né, de várias coisas, fica lembrando de tudo isso. E agradeça a Deus por tantas coisas boas, Ele não vai desamparar vocês. Se Ele já fez tantas, Ele provou que Ele é Deus e nós acreditamos no Deus que nós estamos servindo, então por que não lembrar de tantas coisas boas que Ele já fez? E assim, o meu cunhado, né, também, naquele mesmo dia, ele teve uma revelação do Senhor. Eu não estou lembrando exatamente qual é o versículo e o livro, mas vocês vão lembrar. Mas ele mandou para mim e ele não mandou, né, o versículo e o livro da Bíblia. Mas diz assim, ele estava lá na Caixa, que ele trabalha, na Caixa Econômica, lá em São Luís, e ele falou assim, que estava assim, desesperado, porque a esposa dele estava muito angustiada aqui, que é minha irmã, né? E ele foi assim para a mesa dele e disse, Senhor, o que é que tu tem para dizer para nós? E Deus falou o seguinte, eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. E aí ele me mandou essa mensagem depois de que tudo estava certo, né? Mas eu estava lutando, né, contra o desespero interior, que eu não demonstrava para meu pai, até porque eu tinha que ficar com ele lá. Era só nós duas aqui, não tinha para onde correr. Eu tinha que ficar com ele o tempo todo, eu tinha que demonstrar segurança, força, perseverança, fé, tudo isso eu tinha que demonstrar, mesmo estando tudo pouco. Mas, a partir do dia que o irmão Vitor foi para lá, me ajudou muito, demais. E eu tenho certeza que ajudou a minha irmã. Eu já percebi à noite ela sorrindo, ela dizendo que ia dar tudo certo, coisa que eu não tinha visto dela uns 10 dias atrás. E aí, Deus é maravilhoso, porque, gente, nós estamos há mais de mês fora de casa, fazendo já 2 meses. E nós passamos em Brasília 15 dias, porque meu pai, quando ele fez a cirurgia dele, há 10 anos atrás, trocou as válvulas do coração, ele fez com um dos melhores médicos lá de Brasília, doutor Leonardo Esteves e doutor Fernando Atique, né? Que mexe em válvulas, os melhores. E aí nós fomos, na época, foi muito bom, foi excelente, fez a cirurgia, e agora chegou a hora de trocar, porque é 10 anos a válvula biológica. E aí, quando fomos a Brasília, vamos primeiro percorrer por onde começamos, ver o que é que o médico dele tem a dizer, que ele é o cirurgião dele, vamos ver o que é que ele tem para dizer. E aí, um chega, os dois que fizeram parte da cirurgia, um chega e diz que é para fazer a cirurgia fechada, via catéter, pela femoral, e o outro falou que era para fazer aberto. Aí nós entramos em parafuso, Senhor, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos fazer? E nós não pensamos muito, corremos para São Paulo, porque nós chegamos para um médico lá do INCOR, em Brasília, que ia fazer o cateterismo dele, falou assim, não faça o cateterismo aqui,
vão para São Paulo, porque foi de lá que eu vim. E aí, nessa hora, eu falei assim, e os outros também vieram de lá, né? Porque passaram por aqui, pelo INCOL. E lá vocês vão encontrar bons médicos. E aí ele deu as orientações, falou dos médicos e tudo. Quando chegamos aqui, numa quinta, na sexta-feira, papai consultou pela manhã com o médico, à tarde com o outro, e os dois falaram que era fechada. Sendo que era um dos melhores, um do INCOL e um do HCO, né? Um pela manhã falou fechado e à tarde, então Deus já falou agora. Deus acabou de falar, Deus é tremendo. É maravilhoso demais. E aí, passamos o sábado e o domingo, porque tinha que fazer o exame na segunda. E aí, quando foi na terça, meu pai começou a passar mal, né? Muito cansaço mesmo. Eu acredito que quando você chegou lá, pastor, ele ainda estava muito cansado, não estava? Estava. Então, ele passou 3 dias sem comer, ele sentiu enjoo, vomitando, porque quando o coração não está bem, compromete o diafragma e compromete também todo o abdômen. Dá até para perceber que alguém está passando mal do estômago, alguma coisa assim. Confunde, né? Sintoma cardíaco com o estômago. E aí nós encontramos, aí fomos para a emergência e a doutora Maria Fernanda, que é a chefa da equipe que fez a cirurgia, apareceu do nada lá na emergência. E essa mulher que apareceu do nada, que foi o que Deus mandou, né? Ela abraçou com toda vontade, desejo de nos ajudar, e ela disse: como vocês pararam aqui? Aí eu falei, foi nessa hora foi eu que falei com ela. Eu falei: não, nós viemos para a emergência porque meu pai não está bem, e ele já tinha uma indicação do diretor lá do HCL, que foi o médico que nós consultamos, e ele disse que era para nós irmos para cá, qualquer coisa, era para vir para cá. E daqui, se qualquer coisa que acontecesse, ele ligava para a equipe. Ele disse: até agora ele ainda não ligou, isso foi numa sexta, e nós somos na terça. Ele ainda não ligou. E ela falou assim: olha, qualquer cirurgia nesse hospital precisa ser programado. As pessoas têm que sentar com a secretaria da equipe e tem que programar a cirurgia. Tem que conversar, tem que ligar, tem que... Eu falei: doutora, não tem outro jeito, papai já está aqui na emergência, não tem para onde correr. E aí ela abraçou a causa, porque eu sei que o Senhor estava com ela. Aí Deus estava providenciando os anjos, né, do Senhor, que Ele manda para a gente, para cuidar de nós. A Andréa também, com o seu esposo, nos visitou e nos fortaleceu também, né, com as orações, com as mensagens, ligando, incentivando, né, desejando tudo de bom para nós, todas as coisas boas. E foi quando essa médica abraçou a causa e ela, de fato, conseguiu resolver tudo. E o plano de saúde vai cobrir. E aí foi nessa hora que nós nos curvamos mais uma vez diante de Deus. Era muito desafio, muita tribulação, muita coisa. E realmente o Beneficência Portuguesa cobriu, né, a cirurgia do meu pai. Muito alto o valor. E todos os locais que nós chegávamos, na UTI, o cuidado excelente, meu pai sentindo paz em Deus, que ali que era para fazer a cirurgia. Eu senti paz no Senhor também. E assim, papai talvez poderia estar fazendo hemodiálise hoje, mas Deus, Ele faz a obra completa. Quando o papai chegou na emergência, ele estava com a creatinina 3,1, eu não sei se é 3,10 que eles falam, ou é 3,1, mas estava assim. E alguém que vai fazer uma cirurgia com essa creatinina provavelmente iria para uma hemodiálise depois. Ou poderia ficar um tempo, ou então poderia ser para sempre. E papai fez uma diálise apenas, só para melhorar a função renal, que é um aparelho chamado de prisma, que você faz uma diálise prisma, né? E essa diálise, ela é contínua ali, 72 horas. Só que quando deu menos de 40 horas, o sangue coagulou na máquina. E aí
disseram que papai já ia descer mesmo para a cirurgia, o que tinha que ficar limpo lá ficou, né, nos rins, que tinha que limpar, potássio, sódio, creatinina, tudo alterado. Plaqueta chegou em 30 mil e o normal é 150. Então, era muita coisa. Muita coisa, vocês não têm noção do volume de coisas que poderiam consertar, que teria que consertar para poder papai ir para a cirurgia. Papai teria que fazer a cirurgia dia 3 à tarde, não fez, porque a creatinina estava alta, e ele teria que fazer uma angiotomografia para ver como é que estava o percurso da safena até o coração, para ver que diâmetro seria a válvula para colocar. E aí ele não podia fazer na terça, no dia 3, porque ele ia usar contraste, e o contraste ia piorar os rins, que já estava 3 pontos alguma coisa. E aí ficou para quarta de manhã, né, no dia 4. E aí, vamos fazer, né? Papai fez uma diálise, eu tenho fé em Deus que essa diálise vai melhorar de hoje para amanhã. Uma diálise terapêutica. E aí, quando foi na quarta pela manhã, ele fez, 11 horas da manhã, a cirurgia estava marcada para 3 da tarde. Outro desafio. O chefe da equipe, que é o doutor Mangione, que é excelente esse médico, ele que tem toda uma experiência, que começou tudo e tudo, muitas histórias para contar, né, sobre esse tipo de procedimento, ele só poderia fazer a cirurgia 3 da tarde, porque teria uma tese de mestrado que ele teria que participar a manhã toda, até 2. E o outro médico era 12 horas, que ele poderia ir, só ele sozinho. Aí a minha irmã olha para mim com aquele olhar, pastor, de sem fé. Nessa hora, ela bloqueou. Aí ela olhou assim, Josélia, vai ser feito só com o doutor Salvador meio-dia ou vai ser os 2, 3 horas da tarde, que são 15 horas, né? Aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu vou ter que responder sozinha, eu tenho que responder pelo meu pai, pela vida dele. Papai passando mal, muito ruim. Eu falei, não, vai ser 3 horas da tarde. Porque o mesmo Deus que vai fazer 12, ele vai fazer 3 horas. É o mesmo Deus que é o médico dos médicos. Porque vai estar com um médico que é o chefe da equipe, é o que gosta, tem desafio para fazer essas cirurgias com problemas, né, paciente que está muito mal. E aí vai ser 3. E os 2 na minha frente, eu, olhando pela cara dos 2, eu dizendo, eu falei, vai ser 3, porque Deus vai estar com vocês. Aí ele olhou para mim e falou assim, Josélia, a mesma cirurgia que eu fizesse no meu pai, eu vou fazer no seu pai também. Eu vou abraçar essa causa junto com vocês. E vai ser a mesma cirurgia. Se fosse meu pai que estivesse na mesa de cirurgia, com o mesmo procedimento, com o mesmo cuidado, eu vou fazer no seu pai também. E vai dar tudo certo. Pode ter certeza. E ali veio uma calma no meu coração, aquela tempestade foi embora, sabe? Que, assim, até o médico, geralmente os médicos não são céticos, né? Mal fala em Deus, né? Não sei, a maioria. Eu percebo isso. E aí ele falou com muita convicção, vou levar seu pai, vai dar tudo certo. E meu pai está aqui. Sabe quanto está a creatinina dele? 1. A creatinina dele está 1. Foi a creatinina que ele nunca teve. A creatina basal dele, de base, que ele tinha antes de fazer a cirurgia, era 1,7. Sempre assim. Desde quando teve problema na válvula, 10 anos atrás. E hoje a creatinina dele está 1, pastor. É Deus. Ele não fez 72 horas de diálise. Ele não fez a cirurgia lá em Brasília, como a gente queria tanto. Ele não fez na sexta, quando ele chegou. Ele fez quando estava tudo complicado. E Deus descomplicou tudo. Deus é muito fiel, né, papai? É fiel demais. Ele falou que achava que ele não ia falar porque ele ia se emocionar, ia chorar, fica com medo que o coração está novo. O coração está novo e ele... Mas se você quiser só agradecer as orações, papai, agradeça. E eu agradeço de coração, gente, por cada um de vocês, pelo cuidado, pelo tempo que vocês investiram. Não sei o horário, não sei o dia, quantas vezes foram. Mas, como eu disse, aquele que orou 1 minuto com muita fé, e Deus escutou as orações. Viu? E nunca desistam de orar, porque Deus faz o milagre. Porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele não responde. Na palavra dele nos diz, se o meu povo me clamar,
né, eu responderei as suas orações, né? Então, fale alguma, só agradeça, não vai abalar tanto o coração, não. Hoje está com 12 dias de operado. Eu agradeço muito essa igreja que fez. Tem condição. Fez uma cadeia de oração. E agradeço todos os membros. Fizeram muita força. Muita igreja em São Paulo. Ficou assim como que eu era do local, morava aqui, né? Todas as igrejas entraram em cadeia. Todos os pastores em São Paulo, eles fizeram tudo que puderam por a gente. Oraram todos os dias, do dia que souberam da notícia. Oraram todos os dias. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Amém. Que o Senhor seja louvado por isso. Não desistam de ninguém, viu? Não desistam, porque Deus é maior. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, seu Valdemar? Glória a Deus pela vida do seu Valdemar e da família dele, gente. Vamos aqui só para os avisos finais. Queria lembrá-los, né, do nosso cartão de oração e comunicação que está na cadeira. Então, quem nos visita pela primeira vez, quem quer fazer algum pedido, por favor, preencha o cartão de oração e entregue para as meninas que estão ali atrás da conexão, a Paty e a Raquel. Por favor, divulguem também o nosso Instagram e Facebook. Lá tem muita informação bacana, tem os nossos vídeos também daqui do domingo. E as nossas reflexões e estudos, né, estão no Spotify, YouTube e os agregadores de podcasts da Apple e Android. Temos PG essa semana, na quinta-feira na casa da Ju e do João, na sexta-feira na minha casa, no Vila Olímpia, na casa do Tarcísio, e no sábado é no Brooklyn. Vai ter sábado agora ou vai ser no outro? Então, no próximo, sem ser nesse agora, da outra semana. No dia 8/3, às 15 horas, a gente vai ter uma palestra, Como Entender a Educação, com o professor Joel Gracioso. O link para inscrição está no Instagram. Então, lá em cima, na biografia, né, eu acho, não sou muito boa nessas coisas, mas bem lá em cima no Instagram tem um link para inscrição da palestra. Então, quem tiver interesse pode falar com a Flávia e acessar lá no Instagram. Boa semana para todos. Eu vou tentar fazer uma pequena oração. É que eu sou um pouco tímida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer por mais esse encontro, queremos lhe agradecer por mais essa semana que se inicia, que o Senhor possa abençoar aí a vida de cada um, possa levar cada um em segurança para casa e que todos nós tenhamos uma semana abençoada para que domingo que vem a gente possa estar junto de novo. Amém. Amém.